Antes do tempo existir, uma voz criou tudo com poder e propósito. Essa voz atravessou gerações para revelar redenção, esperança e vida. Se você quer caminhar nessa jornada com Deus, inscreva-se no canal e fique até o fim. No princípio absoluto de todas as coisas, antes do tempo existir e antes da matéria respirar, eu vi o vazio infinito ser rasgado por uma luz que não vinha de lugar algum, mas carregava intenção, ordem e poder. O caos se curvou e tudo passou a obedecer a uma única vontade. Eu vi os céus se estenderem como um véu vivo. Vi os mares se organizarem em limites precisos e percebi que até os elementos mais indomáveis obedeciam silenciosamente àquela palavra invisível que sustentava tudo. A terra seca emergiu diante de mim como um palco, preparado com cuidado. Árvores brotaram, rios encontraram seus caminhos, sementes romperam o solo, e a vida floresceu com uma beleza tão perfeita que parecia respirar junto com o Criador. Então, do pó da terra, eu vi o homem ganhar forma. Vi o sopro da vida atravessar matéria inerte. E naquele instante compreendi que algo eterno havia sido depositado dentro de um corpo frágil. A imagem do Criador agora caminhava. Mas também testemunhei o momento em que a confiança foi quebrada. Vi o desejo vencer a obediência. Vi o fruto ser tocado. E senti o paraíso se rasgar por dentro, quando a inocência foi substituída pela culpa. A partir dali a violência cresceu como uma sombra. Eu vi um irmão levantar a mão contra o outro. Vi o sangue do justo manchar a terra. E ouvi um clamor que não pôde ser silenciado nem enterrado. O tempo passou e a maldade se espalhou por toda a terra. Vi corações endurecidos. Vi a corrupção se tornar normal, até que as águas vieram não apenas para destruir, mas para limpar o mundo de si mesmo. Quando as águas finalmente recuaram, eu vi algo que nunca esqueci. Uma promessa colorida cortando o céu. Mesmo após o juízo, Deus escolheu a misericórdia e o mundo ganhou uma nova chance de continuar. Caminhei ao lado de Abraão, enquanto ele deixava tudo o que conhecia. Vi sua fé lutar contra o medo. Vi seus passos atravessarem o deserto sem mapas, sustentados apenas por uma promessa que ainda não tinha forma. E então vi o impossível acontecer. Um filho nasceu, onde a lógica dizia não. Nos braços da promessa, compreendi que o tempo de Deus nunca obedece à pressa humana. Também vi a inveja dividir irmãos. Vi José ser lançado no fundo da traição. Mas percebi que até a maldade humana estava sendo usada para desenhar um destino maior. No Egito, vi um povo crescer em número e força, até que o medo dos poderosos os transformou em escravos. Correntes, chicotes e silêncio tentaram apagar uma promessa antiga. O clamor daqueles escravos subiu noite após noite. Eu ouvi orações misturadas com lágrimas e percebi que nenhum grito sincero deixa de alcançar o céu. Então vi o impossível se abrir diante deles. O mar se dividiu como se reconhecesse o Criador, e o caminho da liberdade surgiu onde antes só havia morte. No deserto, caminhei com eles. Vi milagres diários e dúvidas constantes. Vi provisão cair do céu, enquanto a fé
oscilava a cada passo sob o sol escaldante. No topo da montanha, eu vi a lei ser entregue, não como castigo, mas como direção. Pedras gravadas pela mão de Deus, guiando corações que insistiam em se perder e revelando que a obediência também é cuidado. A terra prometida não veio sem luta. Vi batalhas, vi medo e coragem colidirem, mas cada passo adiante carregava o peso de uma promessa antiga sendo cumprida. Quando reis ainda não existiam, vi juízes se levantarem, homens e mulheres chamados em tempos de crise, para lembrar o povo de quem realmente governava. O povo pediu um rei para ser como as outras nações. Vi o poder nascer com brilho, mas também percebi o veneno escondido em sua sombra. Vi Davi, pequeno aos olhos humanos, enfrentar um gigante que parecia invencível. E naquele momento, compreendi que fé verdadeira nunca depende do tamanho da espada. Mas até Davi caiu. Eu vi reis esquecerem a fonte de sua autoridade. Vi coroas se tornarem peso e percebi que o poder humano sempre cobra um preço quando ocupa o lugar de Deus. Depois disso, vi o reino se partir ao meio. Tribos se dividiram, alianças ruíram, e o povo passou a lutar contra si mesmo, como se corações partidos desenhassem um mapa de uma nação ferida. Em meio à confusão, vi profetas se levantarem, homens que não falavam para agradar reis, mas para confrontá-los, mesmo quando sabiam que seriam rejeitados. Muitos não quiseram ouvir. Eu vi cidades queimarem, muralhas caírem e a injustiça cobrar seu preço. O fogo não veio do nada, veio da recusa em ouvir. Quando tudo ruiu, o exílio começou. Vi o povo caminhar acorrentado para terras estrangeiras, levando apenas memórias e uma esperança quase invisível. Mesmo longe de casa, percebi que Deus não havia partido. Vi fé sobreviver em palácios inimigos e livramentos silenciosos desafiarem impérios. O tempo passou em silêncio, como se o céu aguardasse o momento certo. Então, numa noite comum, vi o extraordinário acontecer sem anúncios nem palácios. Em um estábulo simples, eu vi o Verbo se fazer carne. O Criador entrou na criação como criança frágil e silenciosa, redefinindo para sempre o significado de poder. Eu caminhei atrás dele pelas estradas poeirentas, vi Deus tocar rejeitados, sentar com pecadores e revelar um reino que não podia ser construído com espadas. Quando ele falava, multidões silenciavam. Eu ouvi palavras que atravessaram séculos, ensinando que os humildes são fortes e que o amor vence a violência. Vi cegos enxergarem, vi mortos se levantarem e percebi que os milagres não eram apenas sinais de poder, mas convites à fé. Mas também vi o medo crescer, vi líderes se sentirem ameaçados e a traição nascer lentamente, sentada à mesma mesa que a verdade. A cruz ergueu-se diante de mim como um paradoxo. Ali, vi injustiça e redenção se encontrarem e compreendi que o sacrifício era o preço do amor, levado ao extremo. O silêncio tomou tudo, até que foi quebrado. Eu vi a pedra rolar, vi o túmulo vazio e entendi que a morte havia perdido seu maior argumento. Depois disso,
Vi homens comuns serem incendiados por algo invisível. O medo virou coragem, e palavras simples começaram a mudar o mundo. A mensagem avançou por ruas, mares e impérios. Vi pescadores confrontarem reis, e percebi que ideias verdadeiras não podem ser acorrentadas. O mundo reagiu com violência. Vi prisões, perseguições e mortes, mas também vi a fé crescer, exatamente onde tentaram enterrá-la. Séculos passaram diante dos meus olhos, impérios surgiram e caíram, mas a mensagem atravessou o tempo intacta. Então vi visões do fim, o colapso do mal, o juízo final e a certeza de que nada injusto permaneceria de pé para sempre. Por fim, vi um novo céu e uma nova terra surgirem. Ali compreendi que toda a história sempre apontou para esse recomeço eterno. O fim não foi o fim, foi o começo do que jamais pode ser perdido. Se você caminhou nessa história até aqui, então ela não é apenas passado. Ela também é um convite. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa seguir por esse caminho de fé. Porque a história que começou no princípio continua agora em nós. Deus te abençoe.